Tudo bem, igreja querida? Tudo bom, Oceânica? Você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, Facebook, mídias sociais. Sejam bem-vindos a mais um fim de semana de treinamento, dessa vez totalmente online e acontecendo durante a semana. São benditas bênçãos da tecnologia. Irmãos queridos, deem uma olhada na tela de vocês. Daqui a pouco vai aparecer um QR Code, tá? E através desse QR Code, você tem como acessar o material da aula, as nossas apresentações, os slides, e já tem material novo, material de hoje, de Ezequiel e de Daniel. E uma novidade para vocês. Tá aí, ó, apareceu o QR Code. Opa, desse lado de cá. Tá aí, você com o teu aplicativo aponta para o código e ele vai te remeter para a página da igreja onde você tem acesso ao material já atualizado, tá bom? Se você baixou com uma certa antecedência, vai lá para checar se o teu material está atualizado, tá bem? Uma novidade maravilhosa para aqueles que estão nos acompanhando hoje é que teremos o sorteio de 3 livros. Então, você que gosta de ler, ou que não gosta de ler, vai presentear alguém, vai lá no Instagram, segue, lá na página da igreja, lá no Instagram, você vai ver as instruções para você participar do nosso sorteio. Ainda dá tempo, corre lá, curte a página da igreja, marca lá as pessoas que você achar que vão curtir também, e aí você... depois do nosso intervalo, lá para o final, no final dos módulos de hoje, serão anunciados os grandes ganhadores dos 3 livros. E aí depois vocês receberão as instruções sobre como que vão pegar essas obras. Tá bom, gente? Então corre lá no Instagram da igreja, curte e segue as instruções para participar desse sorteio. Tudo bem? Então, vai compartilhando esse momento, essa nossa aula, vai compartilhando com as pessoas, copia o link, seja no Face, seja no YouTube, compartilha para as pessoas que você acha que vão se interessar, compartilha para aquelas que você acha que não vão se interessar também, porque elas podem ser abençoadas. Então, vão compartilhando essa mensagem, porque a gente está aqui para espalhar a esperança. E como a gente vai estudar agora a mensagem do livro do profeta Ezequiel, a gente vai perceber que o livro é cheio de esperança. Então aproveita essa hora para você compartilhar nas suas mídias sociais, mais esse momento que você está curtindo com a gente aqui na igreja, tá bom? Então eu convido você agora para orar junto comigo, para que Deus nos oriente, nos dê total atenção nessa hora, para que seja uma bênção para todos nós e muito edificante para toda a nossa igreja, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus bendito, amado Pai, muito obrigado por essa hora em que nós dedicamos totalmente ao Senhor, ao estudo da Tua Palavra. A gente te pede, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor guie o nosso coração, que o Senhor guie a nossa mente, para que nós estejamos completamente voltados para o Senhor, para a Tua Palavra, e a gente guarde a Tua Palavra no nosso coração e coloque a Tua Palavra em prática. Assim te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o que as datas de 31 de julho ou 28 de abril significam para você? Tem algum significado pessoal? Bom, talvez se eu colocar os anos, fique mais claro para você. 31 de julho de 593 a.C. ou 28 de abril de 573 a.C. Ficou mais fácil? Talvez não. Mas olha, essas são datas importantíssimas no livro de Ezequiel. São datas que marcam o início e o fim das visões que o profeta Ezequiel teve. Essa é uma das características marcantes do livro de Ezequiel, a sua historicidade. E a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Tudo mudou na vida de Ezequiel a partir daquele 31 de julho de 593. Provavelmente o momento mais significativo da história de Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote, conhecia bem o templo de Jerusalém, tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério.
E no início, as suas mensagens não eram bem recebidas, como a gente pode ver em Ezequiel 3. No entanto, posteriormente, os anciãos iam até Ezequiel para consultá-lo sobre a vontade do Senhor. Isso a gente vê em Ezequiel 8, 14 e capítulo 20 também. Ezequiel é um profeta dramático, é muito teatral. As suas visões são representadas através de teatralidade, pantomima, de gestos simbólicos. Tudo isso porque o Senhor mandou. Então vamos um pouco ao contexto histórico. É importante citar que as ilustrações da nossa apresentação de hoje terão essa marquinha aí do Brother Bíblia, nosso querido irmão Marcos Natti. Você pode ir lá no Instagram, @BrotherBíblia, e seguir esse nosso irmão que tem se dedicado a um trabalho artístico e ilustrando as verdades bíblicas. E também ele faz esquemas teológicos, conceitos sobre a teologia reformada. E ele tem se destacado também porque o trabalho dele tem uma parte dedicada às crianças. E para aqueles que são colaboradores do trabalho dele, tem acesso a um material que tem atividades de colorir, atividades interativas que podem ser usadas por crianças. Então, por crianças, jovens, adolescentes também, você pode ir lá na página dele, ver as instruções e baixar esse material para você usar na sua casa, quando tiver que dar alguma lição também, seja na igreja, na sua célula, onde for. Tá bem? Então, um oferecimento, Brother Bíblia, o irmão que permitiu que a gente estivesse usando as ilustrações dele aqui, e claro, já estão feitas aí as devidas honras e a devida referência a ele. Muito bem, o contexto histórico do livro de Ezequiel. O livro narra os acontecimentos que contemplam aí 597 a 571 a.C. O início do livro é marcado pelo exílio, a ida para o exílio na Babilônia. Aproximadamente 10 mil judeus, juntos com Ezequiel, são mandados para a Babilônia. E por que desse exílio, irmãos? Vejamos algumas dessas razões. Ezequiel, ele presenciou o declínio do Império Assírio, e os exércitos da Babilônia, sob Nabucodonosor, e os do faraó Neco do Egito, lutavam pelo território sob domínio dos assírios. E essas três potências também lutavam para dominar as regiões de Judá e Israel. Há uma série de antecedentes em Jeremias, que nós já vimos na aula sobre o profeta Jeremias, e eu gostaria de destacar apenas o problema da rebeldia e da idolatria. Como, por exemplo, pode voltar para mim, os irmãos vão notar que a monarquia de Israel foi toda terrível. Os reis de Israel iam de mal a pior. E no caso de Judá, os reis eram em sua maioria, a maioria deles, péssimos reis. E os últimos 4 reis foram ainda piores. Jeoacás, por exemplo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, foi capturado pelo faraó Neco e levado pelo Egito e por lá morreu. Na sequência, Jeoaquim, que na verdade se chamava Eliaquim, o faraó Neco o colocou no trono em 690 a.C. e mudou seu nome para Jeoaquim. Sobre ele, Jeremias profetizou que ele seria sepultado em sepultura de jumento e fora de Jerusalém. Você pode conferir lá em Jeremias 22. Depois ainda veio Joaquim, que sucedeu seu pai, Jeoaquim, assumiu o trono com aproximadamente 18 anos, em 597 a.C., reinou por volta de 3 meses, e pelos seus pecados também foi levado cativo para a Babilônia. E aí de 597 a 560 a.C., ele permaneceu em prisão domiciliar. Ele teve filhos, mas os seus filhos não o sucederam no trono. Quem o sucedeu foi Zedequias, o último rei de Judá, também um rei horrível, subiu ao trono
na condição de vassalo de Nabucodonosor e teve seu nome mudado de Matanias para Zedequias. A mudança do nome para um nome babilônico era característica da dominação do Império Babilônico. E aí, apesar das advertências de Jeremias, Zedequias, ele se rebelou contra a Babilônia. E, na verdade, isso significava uma rebelião contra o juízo de Deus, uma rebelião contra a própria palavra de Deus. Ele não dava a mínima atenção às palavras do Senhor. E aí, insuflado por conselheiros que achavam que Jeremias estava mancomunado com os babilônicos, o rei mandou prender também o profeta Jeremias. E aí a gente tem a figura de Nabucodonosor representando, né, o Império Babilônico, que hoje fica onde é o atual Iraque. E é interessante lembrar como Nabucodonosor foi usado por Deus para levar juízo ao povo de Judá. Ele tentou invadir Jerusalém, ele invadiu Jerusalém, né, na verdade, em 3 vezes, em 605, em 597 e 586 a.C. Essa última data marca a queda de Jerusalém. E aí, quando em 597 foram levados mais ou menos 10.000 judeus para o exílio, essa data marca a ida também de Ezequiel para a Babilônia, para o Egito. Para a Babilônia. Né? E aí, em seguida, a gente vê como Egito, Assíria, Babilônia eram nações que brigavam pelo controle da região de Judá. Notem o Egito em amarelo, a Babilônia em verde, a Assíria num laranja, abóbora. E essas nações todas estavam brigando pelo domínio dessa região. E o rei Zedequias é para nós uma espécie de modelo do que há de mal e pior. Ele resume bem o problema da nação de Judá. Além dos problemas da idolatria, imoralidade e rebeldia, havia o problema dos falsos profetas, que, no caso, o texto de 2 Pedro, capítulo 2, resume bem para nós esse problema. Os falsos profetas, resumidamente, eles são heréticos, negam o Senhor, são dissimulados, são egocêntricos. Isso foi tão ruim que fez com que Zedequias não ouvisse as palavras do profeta verdadeiro do Senhor, o profeta Jeremias, deu ouvidos aos falsos profetas, e isso fez com que ele tivesse uma morte terrível. A maioria dos reis de Judá, como os irmãos podem ver aí a fase final, no bloco da direita, os últimos reis de Israel, e no bloco da esquerda, os últimos reis de Judá. Vocês vão perceber que os 4 últimos... Em Israel, todos eles foram ruins. E em Judá, no bloco da esquerda, os 4 últimos reis, eles vão de mal a pior. Então, para vocês verem que a situação do exílio foi inevitável por conta de toda essa maldade e iniquidade dos reis e do povo todo, o que acabou ocasionando o exílio em 597 antes de Cristo. E por fim, para a gente ter uma noção que depois do exílio, como o Império Babilônico foi tomando parte do que era domínio do Império Assírio e do que era domínio também do Egito, como a Babilônia vai destacando, se movendo sobre as terras do Império Assírio e do Egito também. Está aí uma extensão do Império Babilônico. Okay? É característica do livro de Ezequiel uma precisão histórica. Está aí as datas que a gente calcula através das referências que o livro apresenta para nós. 31 de julho de 593, a primeira visão. 19 de setembro de 592, a visão da idolatria do templo. 14 de agosto, né, o Senhor se recusando a falar com os anciãos. E ao longo do livro há uma série de outras referências às datas.
e à sua direita vocês verão como esse período estava recheado de profetas, né? Na parte de cima vocês verão Ezequiel, ou melhor, Jeremias, Sofonias, Abacuque, e na sequência o profeta Daniel, Ezequiel, e eram nomes profetas, né, que estavam pregando a palavra do Senhor. Muito bem. Relembrando que a mensagem de Ezequiel abrange, né, os anos de 593 a 573, essa precisão histórica toda também nos leva agora às características literárias. Pode voltar para mim. O livro de Ezequiel tem essas características incríveis, né? É um dos livros, se não o mais preciso do Antigo Testamento, porque ele tem todas essas referências às datas. Há uma série de oráculos que marcam, né, o ponto de mudança no ministério de Ezequiel e fornecem para a gente o pano de fundo de cada mensagem, né, ao longo do livro inteiro. E o que vem a ser oráculo? Oráculo não é uma adivinhação, né, uma adivinhação com uma consulta de algum jogo. Na verdade, oráculo aqui, no contexto profético, se refere a uma comunicação divina de origem sobrenatural, né, através de um anjo, ou aqui no caso de Ezequiel, através do próprio Senhor, que vai falar direto com Ezequiel. E a gente pode destacar dois tipos de oráculos presentes aqui em Ezequiel e no Antigo Testamento. São os oráculos de juízo, que tem a seguinte estrutura: há um convite à escuta, ouve o que o Senhor vai dizer. É apresentado o ato de acusação, tenho contra ti esses pecados, tais. A fórmula do mensageiro, que é quem está anunciando a palavra, o profeta, né? Assim diz o fulano. E, por fim, o anúncio do juízo propriamente dito. Junto com esse oráculo de acusação, né, o oráculo de juízo, há também os oráculos de salvação. Os oráculos de salvação têm a seguinte estrutura: Deus se dirige ao destinatário, no caso aqui, ele vai falar com Ezequiel se dirigindo ao povo. Há um convite à coragem, à disposição, né, para que não tema, meu povo, não tema. Depois é apresentada a mensagem de salvação e, no fim, Deus reafirma seu poder e a sua presença. É interessante notar que essa divisão de oráculos, ela vai dar uma forma e organizar o livro de Ezequiel em 3 blocos, que a gente pode resumir através desse esboço. Os primeiros capítulos, né, de 1 a 24, é apresentado o juízo contra Judá e Jerusalém. Depois, o segundo bloco, juízos contra as nações estrangeiras, do capítulo 25 ao capítulo 22 de Ezequiel. E, por fim, o livro apresenta um terceiro bloco, focado na restauração de Israel, que são os oráculos de esperança, os oráculos de salvação, nessa última parte do livro. Okay? O livro é marcado por uma série de elementos literários, né, que merecem muito destaque. Há uma série de repetições temáticas em cada uma dessas sessões que foram apresentadas, e que proporcionam a coesão necessária do texto. Tá bem? Formam quase que uma simetria musical. Pode voltar para mim. Essas visões proféticas, por exemplo, elas são fantásticas, sobretudo as da glória de Deus, né, quando aparecem lá no carro celeste. Essa visão, ela é tão fantástica, que chega a ser muito preciosa para a tradição mística judaica, a ponto dos judeus acreditarem que estudar essa visão de Ezequiel, a visão do carro celeste, também conhecida como Merkavá ou Merkabá, essa visão do carro celeste, o estudo dela, né, poderia elevar a alma à presença de Deus. E aí reza a lenda, uma lendazinha do folclore judaico,
que um jovem entrou na casa de um rabino e inadvertidamente começou a estudar o livro de Ezequiel. E quando lê essa passagem, né, a primeira visão já do carro celeste, ele é fulminado. Para a gente ter uma ideia de quanto que o livro de Ezequiel é assim, considerado com um maior peso, e uma parte da tradição rabínica recomendava até que ele não fosse lido dessa maneira assim, inadvertida, né? Fosse quase que um livro proibido. O livro de Ezequiel também é cheio desses atos simbólicos, dessa dramaticidade, teatralidade. Ezequiel é um profeta dramático, é um profeta teatral, a ponto de os teólogos modernos terem chegado a considerar Ezequiel maluco, doidão, esquizofrênico. No entanto, se a gente lê com atenção, não era essa a opinião dos seus conterrâneos. Depois dos atos dramáticos de Ezequiel, apresentando as profecias e as visões do Senhor através daquela teatralidade, Ezequiel ele foi reconhecido como um profeta e ele era consultado para falar com Deus e apresentar o recado de Deus para o povo. Na verdade, bem no início da sua mensagem, o próprio Deus avisa Ezequiel sobre isso, no capítulo 3, que a mensagem não seria bem aceita. Mas, posteriormente, a gente percebe como o povo os anciãos, iam até Ezequiel para consultar o Senhor. Isso você vai ver no capítulo 8, no capítulo 14 e no capítulo 20. No início desses capítulos isso é dito. Então, Ezequiel apresenta a mensagem de Deus teatralizada. Ela causa até uma certa curiosidade a nós, o fato de Ezequiel ter pertencido a uma linhagem sacerdotal, mas mesmo assim se submeter àquelas cenas patéticas. Não é? Só pode ter sido Deus falando com ele, Deus mandando. Ainda que o intérprete contemporâneo, ele acha que Ezequiel assim, fosse doente da cabeça, não batesse muito bem, a gente pode dizer, sem medo de errar, que Ezequiel não tinha receio de parecer ridículo, ele estava seguindo a palavra do Senhor e apresentando a profecia do Senhor daquele modo dramático, para que afetasse o coração de um povo que tinha um coração endurecido. Deus faz toda aquela pantomima, aquele teatro, para afetar o coração do seu povo. E é comum também a gente ver no livro de Ezequiel os anúncios apocalípticos que marcam a passagem também das sessões, da segunda sessão, né, para a terceira sessão. O anúncio dos juízos, aliás, a passagem de cada uma das sessões, né? O anúncio dos juízos contra Judá, contra as nações e o anúncio da esperança. É algo que vocês verão, vão perceber os ecos no livro de Apocalipse, ok? E aí vamos a alguns exemplos dessas profecias dramáticas. Tá? A primeira delas, né, no capítulo 4, Ezequiel vai teatralizar, a mando do Senhor, o cerco de Jerusalém. Ele esboça Jerusalém num tijolo, e aí vai montando, através de uma série de objetos, o cerco da cidade. Aí vai apresentar uma cena desoladora, a Jerusalém vai ser sitiada, vai ter fome, vai ter morte na cidade. É o anúncio do juízo, o juízo de Deus está chegando. Na sequência, o drama do juízo, pode aumentar, o drama do juízo é aumentado. Não é? Ezequiel se deita sobre o lado esquerdo e fica ali por 390 dias. Depois ele vira sobre o lado direito por mais 40 dias, simbolizando os anos da iniquidade e os anos da punição do Senhor. O juízo de Deus está chegando. Jerusalém, ainda nesse capítulo 4, né, é apresentado o cenário desolador, aumentado ainda. A fome, a morte na cidade vai chegar e vai afetar todo mundo, a ponto de Ezequiel ter que comer, né, um pão cozido em excremento, cozido em fezes. Isso era uma das coisas mais execráveis, terríveis que ele poderia representar para o povo.
E aí vejam só, numa situação, né, do capítulo 5, Ezequiel raspa o cabelo, né, raspa a cabeça toda com uma espada, pesa, divide o cabelo, queima uma parte e ferindo a segunda parte com uma espada, joga e espalha essa parte com o vento. Aí volta para mim, irmãos, volta para mim agora. Vejam só, vamos fazer a teatralidade, tentar reproduzir a teatralidade de Ezequiel. Imaginem que diante de vocês eu estivesse trazendo o recado do Senhor e de fato fizesse isso com uma espada diante de vocês, eu começasse a cortar o meu cabelo aqui, ó. Opa, cortei minha orelha. Não, brincadeira, irmãos, calma. Essa aqui é uma espada de treino, sem fio, tá? Isso aqui só para representar, imagine se diante da igreja eu estivesse pregando a palavra do Senhor e fazendo todo esse drama, cortando o cabelo, dividindo cada parte dela, espalhando pelo vento. Para nós, talvez isso fosse chocante demais e ficássemos sem entender. Mas é um ato dramático para mostrar ao povo, e o povo entendeu isso, que toda a beleza, toda a sua dignidade, Israel, Judá, povo de Deus, Deus estava dizendo, eu vou tirar de vocês toda a beleza, toda a dignidade e vou espalhar isso por aí. Por quê? Porque o povo tinha se prostituído por causa da idolatria, do seu pecado, da imoralidade, imitou o que havia de pior dentre as outras nações e chegou a fazer ainda pior. Não só se prostituía, mas ainda, como uma parte do texto nos vai dizer, pagava, não só se prostituía para receber em troca alguma benesse, mas pagava para ser prostituído. Deus está, através de Ezequiel, demonstrando, procurando afetar ali aquele coração de pedra do povo com os gestos mais dramáticos possíveis. E na sequência, vemos mais alguns exemplos, né, das profecias dramáticas de Ezequiel, como no capítulo 12, né, ele cava um buraco na parede da cidade e passa por ele, levando as bagagens do exílio. Só que o que ele está querendo dizer ali? O exílio é inevitável, não adianta correr, não adianta tentar se preparar. O exílio é uma realidade inevitável, o juízo do Senhor já chegou. A ansiedade e o desespero estavam até na hora de comer, na hora de beber. No texto do capítulo 12 vai nos dizer isso, né? O povo estaria comendo, bebendo com ansiedade, com medo, com desespero. Então não haveria paz, não seria dada paz, não seria dada tranquilidade a um povo que em tudo desagradou o seu Pai, o seu Senhor. E mais um exemplo, né? A espada está preparada para a execução, como a gente vê no capítulo 21 de Ezequiel, né? Quando Deus traça uma rota para o exército babilônico, desvia o exército babilônico para que alcançasse Jerusalém e ali tomasse a cidade. E por fim, uma das coisas mais lamentáveis, né, que Ezequiel sofreu foi a morte de sua esposa, mas seguindo a própria vontade de Deus, ele não poderia lamentar, porque não era o momento de se lamentar, porque o seu povo estaria privado até dessa oportunidade. Tudo bem? Muito bem. E recapitulando, né, nessa parte do contexto literário, essa característica de Ezequiel tão marcante, as visões fantásticas, né, são características marcantes da literatura apocalíptica. E os irmãos verão diversos paralelos no livro de Apocalipse, né, Ezequiel também comendo o livro, a visão do templo do Senhor. Há uma série de paralelos no livro de Apocalipse. Há uma variedade, né, de imagens fantásticas, uma riqueza simbólica e, como já foi dito, uma série de ecos no livro de Apocalipse. Na figura seguinte, uma das imagens mais fantásticas que aparece no livro é essa grandiosidade do templo de Ezequiel, o templo do Senhor, o templo restaurado pelo Senhor, o novo templo.
a gente tem uma noção da grandiosidade nessa perspectiva, que nem diz tanta coisa, mas para a gente entender as dimensões, vejam o slide seguinte. Não é? No bloco à sua esquerda, a gente tem as novas dimensões do templo. Notem que elas são enormes em comparação com o bloco da direita, que na parte superior direita você verá em azul o templo, a comparação, né, com o templo de Herodes. Na parte do meio, né, uma parte do tabernáculo, né, a corte lá do tabernáculo, e na esquerda o templo de Salomão. E na parte de baixo, num verdezinho esmaecido, a gente vê as dimensões de um campo de futebol americano. Notem que o templo da visão de Ezequiel, o novo templo do Senhor, as dimensões dele são muito mais grandiosas do que todas as dimensões dos outros templos anteriores, né? Mais do que o dobro, né? É bem interessante ainda destacar essa musicalidade que aparece no livro de Ezequiel como característica literária, né? A repetição de palavras. Ela é um recurso usado para chamar a atenção do leitor. Isso é importantíssimo, porque marca as ênfases de certas ideias e marca também o ritmo do texto. Em Ezequiel, por exemplo, é comum a repetição, pode voltar para mim, a repetição de filho do homem, não é? Que é a expressão Ben Adam, filho do homem ou filho de Adão, é repetido 100 vezes, a expressão, né, é repetida 100 vezes, filho de Adão. O nome do Senhor, o Senhor Deus, Adoshem, é repetido aproximadamente 200 vezes. A expressão também, eles saberão que eu sou Deus, é repetido mais 50 vezes. E o problema da idolatria, né, a expressão da idolatria, é repetido mais 39 vezes. Só através dessas repetições literárias a gente tem uma noção de quais são as ênfases, qual é o objetivo do livro. A figura central aqui é o Senhor. A figura central, o objetivo central é exaltar a santidade, a grandiosidade do Senhor Deus. Não é bem o problema do povo, né? A idolatria, a iniquidade, os pecados do povo, todos esses elementos são recapitulados ao longo do livro, mas a ênfase é a ação divina, né? E como a gente pode ver, né, no próximo slide, há um contraste também entre palavras, como a glória do Senhor contrastando com o Filho do Homem, né? A grandiosidade de Deus contrastando com a miséria do homem, que já nos remetem a elementos que compõem a mensagem teológica do livro, tá? E aí pode voltar para mim. Como já mencionei, Ezequiel é um livro que tem sido muito estudado na tradição judaica como uma das maiores fontes para a mística judaica. No entanto, o livro apresenta para nós uma série de orientações teológicas bem claras. E aí, nessa mensagem teológica, quero destacar três partes do livro. Ezequiel 18, Ezequiel 37 e Ezequiel a partir do capítulo 40. Olha só que interessante, em Ezequiel 18 é dito através de Ezequiel, né, o Senhor diz ao seu povo, nunca mais vocês repetirão em Israel o seguinte ditado, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram manchados. Ezequiel, né, aliás, Deus queria dizer o seguinte, a responsabilidade pelos pecados é pessoal. Aparentemente, uma própria tradição rabínica chegou a entender, aparentemente haveria uma contradição entre Ezequiel 18 e Êxodo 20, quando Deus diz através de Moisés que visitaria o pecado dos pais nos filhos até a terceira geração. Mas, no entanto, não há contradição nenhuma aqui. A gente deve notar que aqui em Ezequiel 18, o destaque é sobre a culpa pelo pecado.
enquanto Moisés se referia às consequências do pecado. Se você prestar atenção no capítulo 18, você vai perceber que o que há de mais maravilhoso aqui é que Deus está anunciando não a morte pelo pecado, mas Ele está anunciando agora, através de Ezequiel, a possibilidade da redenção. É isso que é exaltado aqui. Ele está anunciando a redenção daqueles que se convertem dos seus maus caminhos. Nós lemos por 2 vezes nesse texto de Ezequiel 18 que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E, na verdade, Deus não tem prazer na morte de ninguém, quem quer que seja. Você vai ver isso no verso 23 e no verso 32. E o capítulo se encerra destacando: arrependam-se e vivam. Então notem que a mensagem teológica ela está cheia de esperança, mesmo nessa primeira parte, onde estão concentrados os juízos contra o povo de Deus. Em Ezequiel 37, que é outro destaque que eu quero fazer da mensagem teológica, a gente vai notar outro detalhe lindo. É um texto muito conhecido por nós, que nós sempre chamamos a visão do vale de ossos secos. No entanto, a gente poderia mudar a referência sobre esse trecho da palavra de Deus sem adulterar qualquer conteúdo do texto. A gente poderia chamá-lo de a visão da ressurreição, ou a visão da restauração plena, a visão da doação do Espírito. Esse capítulo fala muito mais da restauração de Deus do que da miséria dos pecados. É uma visão da ressurreição que aponta para Cristo, porque fala do rei messiânico, como no verso 24. É o pastor que unificará todo o povo. Há uma referência aí a Davi, que representa a figura do rei messiânico, o rei pastor que unificaria o povo e traria todas as nações formando um só rebanho, formando uma unidade. E olha só que preciosidade da mensagem teológica de Ezequiel a partir do capítulo 40. Do capítulo 40 ao capítulo 48, esse pedaço é chamado de Pequena Torá, ou a Torá de Ezequiel. Por quê? Porque Ezequiel apresenta não apenas a restauração, ou melhor, a reconstrução de um novo templo, com todas as suas dimensões bem definidas, mas Ezequiel também apresenta a visão que ele teve do Senhor da reconstrução religiosa e política de Israel. O profeta destacou o retorno do Senhor ao templo. Se você ler com atenção, lá no capítulo 10, já no início do livro, a glória do Senhor abandona o templo. Isso significa dizer, a presença de Deus já não está mais dentre o povo, por causa de toda a sua iniquidade e pecado. E no final do livro, nesse trecho, no capítulo 43, Ezequiel apresenta o retorno da glória do Senhor, o anúncio da esperança. Então, além dessas visões, Ezequiel está apresentando também, por isso é chamada de Pequena Torá ou a Torá de Ezequiel, apresenta como é que deveria ser a vida e as responsabilidades dos sacerdotes e dos levitas, como é que deveria ser a partilha da terra, e na parte final ele tem uma visão extraordinária do rio da vida, que a partir desse novo templo do Senhor, vai espalhando vida por onde quer que passasse. Então o recado teológico aqui é claro. Somente Deus é que pode restaurar a vida ao seu povo e a todas as nações, e é Deus quem faz a restauração completa, É Ele quem faz essa restauração e afeta todas as dimensões da vida do seu povo. Por isso aqui não é apenas a visão do templo, mas é uma restauração, uma reorganização do templo, mas a reorganização da vida do povo de Israel completamente. E serve como testemunho para que todas as outras nações também viessem e fossem unificadas pelo rei Messias, formando uma só nação. O livro também apresenta alguns destaques teológicos
que são o da santidade, né? No capítulo 20, Deus faz uma espécie de recapitulação da iniquidade de Israel e vai repetir por várias vezes que não compartilha a sua glória com ninguém, né? Ao longo do livro todo, Deus se apresenta como um Deus ciumento, no melhor sentido da expressão. Tá? No verso 5, no capítulo 20, ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Isso é repetido ao longo do livro. Deus não compartilha seu povo, Deus não compartilha sua glória com ninguém. E ao longo do livro, a santidade de Deus é exaltada inúmeras vezes. Por exemplo, quando Deus relata, né, a iniquidade e infidelidade do povo, nesse mesmo capítulo, Deus diz que desviou a sua mão em consideração ao seu próprio nome. Então não era por causa do povo, ou por alguma coisa boa que o povo tenha feito, que Deus estava desviando a sua mão por diversas vezes de punir o seu povo. Deus o fez isso por amor ao seu nome, em consideração ao seu próprio nome, porque o povo insistia nos maus caminhos. E todos os recursos literários, né, remetem a essa mensagem teológica, e inclusive os recursos da repetição e do contraste, que eu já destaquei. E aí merece um destaque ainda esse contraste que aparece várias vezes da glória do Senhor, da santidade do Senhor, em contraste com o Filho do Homem, né? Deus aparece sempre como um grandioso, como um magnífico, em contraste com a miséria e a fraqueza do Filho do Homem, né? A humildade, a ingenuidade, a fraqueza ali de Ezequiel como o Filho do Homem, reforçando a santidade e grandiosidade do Senhor. E isso também aparece destacando, além da santidade, a soberania de Deus. É Deus, somente Deus, que julga seu povo, as outras nações também, e é somente Deus que pode dar esperança ao seu povo e às outras nações. Deus julga e é soberano sobre o seu povo e sobre todas as nações. E aí cada ação que Deus anuncia ao longo do livro, e cada ação que Ele empreende, Ele realmente faz ao longo do livro, dá um testemunho ao povo de Deus e dá testemunho para as outras nações. A ponto de até, em Ezequiel 30, aparece o dia do Senhor contra o Egito, também dando testemunho às outras nações de que só o Senhor é Deus. O Senhor é quem julga, é quem dá esperança e tem controle sobre todas as coisas. O livro apresenta para nós uma cristologia, aponta para Jesus também. Olha que interessante. A figura do Filho do Homem, né, é uma expressão também usada por Jesus. Essa figura que aparece em Ezequiel, mas que remete a Jesus, é uma espécie de modelo de humildade servil a Deus, que encontra em Jesus Cristo a sua expressão máxima, a sua expressão plena. O livro também anuncia a figura do rei pastor, que é uma referência direta a Jesus, porque no capítulo 34 e no capítulo 37, há referências à linhagem de Davi. E isso indica que as características desse rei messiânico, desse rei pastor, apontam para Jesus, ok? E o reinado também de Deus é destacado aí como o reinado de Deus com a restauração de Jerusalém, também fazem referência ao rei Messias, a restauração através de um rei Messias e através do rei pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ezequiel apresenta então para nós uma mensagem teológica muito clara, que é a exaltação da santidade do Senhor. Mas não aparece a figura de um Deus distante, um Senhor todo-poderoso, implacável, que não vai aplicar pura e simplesmente o juízo sobre o seu povo e sobre as outras nações. Não, pelas repetições das expressões, a ênfase na grandiosidade de Deus, no seu amor, na sua misericórdia, a figura apresentada aqui de Deus é de um Pai todo amoroso. Grandiosíssimo Deus, né? Santíssimo Deus, mas sem dúvida aparece a figura de um Deus todo amoroso, que encontra a sua expressão plena em Jesus Cristo.
que é a figura do rei Messias, é o rei pastor, e é ele quem vai unir o povo de Israel e unir todas as nações, formando um só povo, para que juntos estejam no futuro que o Senhor Deus quiser, todos reunidos no templo, no santuário do Senhor, no santuário restaurado do Senhor. E por fim, quero destacar, deixar para os irmãos uma mensagem com uma aplicação final, né, do livro, na mensagem do livro. Deus exige de nós fidelidade total em amor e em humildade. Volta para mim. Assim como o nosso Deus é um Pai amoroso, nós também devemos corresponder esse amor como bons filhos. E assim a gente faz demonstrando o quanto que nós amamos a Jesus. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Irmãos queridos, está aí a mensagem de Ezequiel e a gente tem agora um tempo para a nossa interação. Você que participou com a gente aí no chat do YouTube ou Facebook, vocês que fizeram algumas perguntas, eu posso agora revelar todos os mistérios da Merkabah, da mística do carro celeste Ezequiel. Brincadeira, irmãos. Claro que eu não estou, eu faço isso com todo respeito à tradição judaica e estou longe de ser um erudito da Bíblia, mas se você tem algum destaque, se você fez alguma pergunta, você pode compartilhar com a gente. Nossos queridos irmãos aqui da comunicação, das mídias, devem ter feito os destaques, vocês devem ter participado conosco. Não teve pergunta, que maravilha, maravilha. Então eu vou fazer um destaque, eu vou comentar então algumas dúvidas recorrentes no livro de Ezequiel, tá bom? Para me ajudar, eu vou usar o manual de dificuldades bíblicas, porque eu também não sou de ferro, não conheço todas as coisas do livro de Ezequiel. É interessante reparar uma questão. O Antigo Testamento, no caso de Ezequiel, né, na tradição judaica, tem essa aura de mistério sobre o livro, né? Inclusive naquele trecho do capítulo 40 em diante, alguns rabinos entenderam que algumas orientações de Ezequiel estavam em contraposição com Moisés, com a Torá. Sobretudo o texto que eu comentei do capítulo 18 de Ezequiel, que fala da responsabilidade pessoal, em contraste com o Êxodo 20. Irmãos, a solução ali já está dada. Ezequiel ele se refere à culpa, enquanto Moisés está falando da responsabilidade, né, as consequências, melhor dizendo, as consequências do pecado. Então, o que Deus disse para Ezequiel, o que Deus disse a Moisés e disse ao povo, de maneira nenhuma estão as duas mensagens em contradição, elas estão complementando a mensagem do Senhor, tá bem? E na verdade, o que o texto ali de Ezequiel 18 apresenta para nós é uma mensagem de redenção, é a possibilidade de redenção. E olha que curioso, nesse livrinho há uma série de outros destaques, né, de dificuldades que aparecem no livro de Ezequiel, e os irmãos podem consultar outras, tá bom? Quando a gente está lendo o livro de Ezequiel, por causa das questões apocalípticas, e essas visões fantásticas, a gente pode encontrar algumas dificuldades. E aí vai uma dica interpretativa, né, uma orientação hermenêutica para que a gente não erre, né, na interpretação do livro. Primeira coisa, se você tem alguma dúvida, você não fique guardando com ela, vá falar com o pastor. No momento oportuno, você joga lá no nosso grupo do WhatsApp para a gente responder sua pergunta. Mas você tem que lembrar que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, as visões de Ezequiel, elas devem ser entendidas à luz de toda a Bíblia. E no nosso caso, como crentes em Jesus Cristo, a gente vai entender as visões proféticas, apocalípticas de Ezequiel,
em relação ao próprio livro de Apocalipse e aos trechos apocalípticos, como Mateus 24, apresentados pelo próprio Senhor Jesus. Então, notem que, apesar de aparecerem atos simbólicos, parábolas, oráculos, figuras fantásticas no livro de Ezequiel, tudo isso está apontando para a grandiosidade, para a santidade, para a soberania do Senhor. E vai encontrar expressão plena em Jesus Cristo, ok? Deixa eu ver aqui alguma outra dúvida. Oi? Não entendi. Tem pergunta? Surgiu? E cadê então? Será que vai ser muito difícil? Vamos ver, gente. Quem sabe faz ao vivo, manda ver, vamos lá. Deus tenha misericórdia de mim. Cadê a pergunta? Bom, enquanto isso, vou comentar uma outra, né, que pode ser uma pergunta daqueles que são mais atentos ao texto. Em Ezequiel 16, 49. Opa, então passei. Vamos lá. Em uma sociedade acostumada a perseguir os profetas, essa forma de passar a mensagem mais dramática não interferiria negativamente na confiança que os reis tinham no que dizia, como era essa relação? Pedrão, a impressão que a gente tem pode até ser essa, mas um detalhe que que passa desapercebido dos intérpretes contemporâneos, classificando Ezequiel como quase que um esquizofrênico, que é o seguinte: ele estava fazendo aquilo amando do Senhor. Eu fiz de maneira teatral, né, trouxe aqui para vocês, peguei a espada, cortei a espada, vou cortar meu cabelo e tal. Isso é um mero teatro, né, diante de vocês. Mas no caso do contexto, não deu para ver não, fala aí. É o quê? 5 minutos? 3, tá bom, eu encerro. Vou encerrar com essa pergunta mesmo. Notem o seguinte: toda aquela teatralidade, a apresentação das visões, da profecia de Ezequiel, foi porque Deus mandou. Ele não fez aquilo porque ele queria, mas porque Deus mandou. E Deus, através daquele teatro, estava amolecendo o coração do seu povo. Povo que não estava ouvindo de outra maneira. Deus já tinha anunciado o seu juízo, a sua esperança, o seu carinho, o seu amor para o povo por gerações e gerações e gerações. E o povo não escutava. Meus irmãos, presta atenção o que fala o texto de Ezequiel. E vai dizer que na restauração ele tiraria do seu povo o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E através desses atos dramáticos, Deus estava amolecendo o coração do seu povo, que não estava ouvindo de outra forma. Então todo aquele apelo dramático para captar a atenção do povo, captar a atenção do coração do seu povo. E ainda que a gente não tenha na idade contemporânea, entre nós aqui na igreja oceânica, uma figura tão teatral assim, tão dramática, alguém que venha e apresente, né? Eu que fiz essa brincadeira, fazer essa teatralidade. Ainda que a gente não tenha um profeta assim, se nós olharmos ao nosso redor, Deus está anunciando a sua mensagem através de tudo que está ao nosso redor, inclusive através do sofrimento. Como foi pregado há pouco tempo pelo pastor Jonatas, né? Deus usa até o sofrimento como um megafone, né? Como C.S. Lewis disse, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. E nós, se Deus faz com que o sofrimento seja um megafone, nós somos como microfones nas mãos de Deus para anunciar essa mensagem para um povo de um coração duro. Então que nós tenhamos um coração de carne diante do Senhor, amando o Senhor Jesus e levando essa mensagem para todo mundo. Amém? Irmãos, agradeço muito a atenção de vocês, me perdoem por qualquer dificuldade, mas juntos nós estamos melhorando e que tudo isso
tenha sido para a edificação da igreja. Aproveitem o intervalo para fazer qualquer necessidade, mas preste atenção que você ainda tem tempo de ir lá no Instagram da igreja, curtir, seguir as orientações para participar do sorteio. Daqui a pouco, no final da nossa aula, vem agora o profeta Daniel, anunciado pelo profeta Jonatas, e aí você tem que ficar ligado para mais essa mensagem, e no final virão os 3 ganhadores das 3 grandes obras que nós estamos sorteando, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês.